Perfeito. Tudo bom, gente? Para mim é um prazer também estar falando sobre a área que eu atuo, né, endocrinologia, a área que eu gosto muito. Fui por quase 2 anos contratado do hospital aí, do período da noite. Isso bastante aí, também já dei algumas aulas de convidado também na graduação. Para mim sempre é um prazer. Agradeço o convite. E é um assunto meio complexo, assim, um assunto meio difícil de se falar, porque é uma glândula, a glândula adrenal, que é extremamente especializada, muito pequenininha, por exemplo, no cão ela tem mais ou menos 1 a 2 centímetros de tamanho, até meio centímetro de espessura, então, uma estrutura minúscula, bilateral, que tem uma função muito importante e essencial para a vida. Sem a adrenal, a gente não vive. Então, é incompatível com a vida a ausência da adrenal. Então, são hormônios muito importantes, que é, na verdade, meu dia a dia. Né? No meu dia a dia, eu trabalho com a espécie canina e felina, e na espécie canina, principalmente, essa glândula ela é responsável pelo, não sei se vocês ouviram falar, o hiperadrenocorticismo, né? Que é a patologia mais comum, tá? Como campeã das endocrinopatias dos cães, principalmente, e é o nosso dia a dia na endócrina. Então, para começar a entender lá na frente a patologia, a gente vai dar uma pincelada aqui, vai falar um pouquinho, e eu vou tentar trazer para vocês, assim, a ideia do porquê é importante a gente entender toda essa fisiologia, porque sem ela a gente não consegue entender o hiperadrenocorticismo, o hipoadrenocorticismo, são as duas principais enfermidades associadas à glândula adrenal, e sem entender a fisiologia, a gente não consegue ter uma abordagem adequada do paciente na clínica médica, por exemplo. Tá? Então, vamos lá, começar falando assim, o professor Rodrigo já mostrou para vocês um pouco da anatomia dela, né, aonde ela está localizada e como é que funcionam as divisões dela. A gente vai dar uma retomada rápida, assim, para entender, para ter o conjunto na cabeça, entender de forma anatômica e funcional como é que ela como é que tudo funciona. Tá? Então, a gente precisa saber a anatomia dela, anatomia macro e microscópica, tá? Para saber que cada parte dela vai fazer. Tá? Ela é dividida em porções e cada porção dela, cada segmento tem funções diferentes segundo enzimas diferentes que existem em cada local. Tá? Então, primeiramente, ela é revestida de uma cápsula fibrosa, né, como muitos órgãos, né, de tecido conjuntivo denso, né, como uma proteção dessa arquitetura, desse arcabouço do órgão, tá? Em seguida, ela vem com uma divisão principal, né, que são segmentos de total, são totalmente diferentes, são basicamente 2 órgãos dentro de um só, tá? São segmentos endócrinos de origem embrionária diferente e de funções totalmente diferentes, tá? Produz hormônios totalmente diferentes, tá? Que são o córtex e a medula, tá? Muitos órgãos, encéfalo, vários órgãos são divididos dessa forma, e a adrenal não diferente também, tá? O córtex, ele vem daquele tecido embrionário chamado mesoderme, e a medula ectoderme, tá? Da crista neural. E o córtex daquele epitélio celomático, que é aquela grande cavidade que envolve ali as questões embrionárias. Tá? Já dá para começar a pensar aqui que a medula, vindo dessa crista neural, desse tecido ectodérmico, ele já é um tecido mais nervoso. Tá? Então, a gente considera a medula como se fosse um tecido nervoso. A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso. Tá? Uma curiosidade é que nas aves, esse tecido da adrenal ele é um pouco menos arranjado, assim, menos organizado. Então, o tecido do córtex e da medula, eles apresentam-se mesclados, as células são meio misturadas. Não tem uma divisão anatômica bonita como nos mamíferos, tá? Que é o que a gente mais estuda, mais costuma ver, tá? Que tem maior implicância clínica também, maior importância clínica, aliás. Tá?
Então, de córtex e medula, o córtex tem cerca de 80% do tecido da adrenal e a medula cerca de 20%. Então, o córtex ele é muito maior. Dentro desse tecido maior, cortical, a gente tem subdivisões também. E essas subdivisões são muito importantes nessa aula para a gente entender o que cada um vai fazer. Então, são locais diferentes que produzem coisas diferentes. Tá? São as famosas zonas, né? Então, a mais externa é a zona glomerulosa, a região mediana ali, zona fasciculada, e a zona reticulada é a zona mais interna, ali grudadinha com a medula adrenal. Tá? A gente vai ver num esqueminha ali, que muito provavelmente o professor Rodrigo já até mostrou para vocês, por exemplo, essa figura, né? Essa é a anatomia macroscópica dela. Então, muitas vezes, quando a gente pesquisa sobre adrenais, ou vai ver num livro de histologia, um livro de anatomia humana, eles sempre puxam sardinha para o lado humano, que é o que mais se conhece, o que mais tem literatura. Então, geralmente, ele vem com um aspecto de triangulinho, ela parece um triangulinho, porque no ser humano, a adrenal, ela tem uma forma de meia-lua, parece um triângulo, e ela se deita, basicamente, em cima do rim. Tá? Por isso que em humanos a gente fala de suprarrenal, que ela fica em cima do rim, e o humano como bípede, tá? Então ela fica superior ao rim. No cão, ela fica fica de uma forma mais cranial, aliás, e mais interna, mais a região mais mediana. Então ela tem esse aspecto. Ela tem uma cara meio irregular, principalmente a direita. A direita é um pouco mais triangular, no cão, por exemplo. E a esquerda, ela parece um amendoim, ela parece um 8, tá? A grande diferença anatômica aqui que a gente tem que se ater é que a direita, ela fica mais cranial do que a esquerda, tá? Assim como o rim também. Então, as estruturas do lado direito são mais craniais, tá? Outra coisa muito importante, a adrenal direita, ela fica em íntimo contato ali com a veia caudal, tá? Que é essa porção aqui essa porção azul, tá? Então ela fica bem pertinho dessa veia, enquanto a esquerda ela fica um pouco mais solta, ela não fica tão grudada aos grandes vasos. Nessa imagem ela está até mais grudada, mas na prática a gente vê que é um pouquinho mais distante, tá? Isso já dá para a gente começar a pensar quem dá mais problema para a gente, tá? Então, por exemplo, em tumores de adrenal, isso tardinho um pouquinho agora para patologia, para a parte clínica. Em tumores de adrenais, que cada vez são mais comuns, o tratamento em si, ele é cirúrgico, na maioria das vezes. Então, tem que se remover a adrenal. Quem vocês acham que é a mais difícil de ser removida, mais complexa, que envolve mais risco? É a adrenal direita, tá? Porque a adrenal direita, tendo um tumor ali, uma estrutura irregular, ele pode até invadir essa veia caudal com mais facilidade, tá? Então, a abordagem, a entender essa anatomia macroscópica é importante para a gente pensar ali num planejamento cirúrgico lá para frente, tá? Ou em quais as consequências que um tumor de adrenal direita ou esquerda vai causar, tá? Então, é muito mais difícil um acesso cirúrgico no lado direito, por exemplo, tá? Então, essa é uma importância prática dessa questão. Tudo certo até aqui? Estão me ouvindo? Beleza. Então, a divisão, só falando um pouquinho da divisão novamente, né? 80%, como eu falei, córtex e 20% medula, tá? Essa aqui é uma imagem, como eu falei, o triangulinho, né? A forma de meia-lua, comum ali no ser humano, não tão aplicável assim ao gato e aos animais domésticos como um todo. É dividido dessa forma, tá? Na zona reticulada e fasciculada, como eu falei, são as zonas mais internas, e a zona glomerulosa é a zona mais externa, que a gente vai ver bastante aqui, tá? Deixa eu tirar isso aqui, pronto. Essa zona glomerulosa, ela é responsável pela síntese de uma
classe de hormônios que a gente chama de mineralocorticoides, tá? E aqui a gente vai destrinchar um pouquinho isso daqui, eu vou explicar um pouquinho melhor mais para frente, mas a zona reticular e a fasciculada são responsáveis pelos glicocorticoides e pelos hormônios sexuais, ou também chamados de andrógenos, tá? Então aqui é a primeira divisão funcional. Mineralocorticoides e glicocorticoides são produzidos, sintetizados e secretados em zonas diferentes e possuem ações totalmente diferentes, tá? Outra imagem, tá? Aqui também mostra de uma forma mais simplificada, tá? Aqui com a vascularização toda, tá? Dessas zonas, mostrando a mais externa glomerulosa, fasciculada, reticulada, tá? E a medula lá embaixo, que é basicamente um outro órgão, tá? Perfeito. Aqui, só para evidenciar, essa imagem não está tão boa assim, tá, em qualidade. Essa é uma imagem do Junqueira e Carneiro, que é um atlas de histologia muito bom, tá? A gente extrapola ele para veterinária, ele é de origem humana, de uma forma bem genérica, porque os órgãos eles funcionam basicamente da mesma forma, tá? Mostrando aqui a região da cápsula e a irrigação dessa adrenal, tá? Existe um plexo arterial, subescapular. Então, embaixo dessa cápsula tem um plexo de vasos que são arteriais, ou seja, carregam oxigênio, tá? E esse oxigênio ele será distribuído pelos tecidos, pela zona cortical, tá? Passando por todas as zonas dentro do córtex, e será distribuído por capilares. Esses capilares são extremamente fenestrados, tá? Então, eles têm várias porções abertas, porque existe muita troca dessas células, muita produção hormonal, então precisa liberar muita coisa na corrente sanguínea e muitas vezes de maneira rápida. Então, esses capilares são especializados, eles têm uma alta capacidade de trocas com o tecido adjacente a eles, tá? E vai se juntando depois esses capilares a pequenas veias, tá? Vênulas, aliás, depois veias, e se junta aqui no final, na veia, no caso ele chama aqui suprarrenal, mas é a veia adrenal que a gente chama, tá? Isso é uma forma simplificada aí da irrigação. É um órgão extremamente irrigado, como toda glândula endócrina, tá? As glândulas endócrinas têm uma característica também que é até interessante comentar, que a gente tem muita dificuldade de avaliar elas em histologia, porque muitas vezes, após o óbito do animal, e se a gente quer fazer algum histopatológico, alguma avaliação do tecido, isso tem que ser feito de forma muito rápida, em todas as glândulas, porque a característica dessas glândulas, desses tecidos, eles têm tantos hormônios, são tão especializados, têm tantos grânulos, que acabam autolisando muito rápido. Então, é um tecido que sofre autólise rápido. Tá? Ele acaba degenerando, perdendo a arquitetura, e se a gente não enviar logo, conservar logo esse material, a gente acaba perdendo ele muito facilmente. Tá? Perfeito. Então, aqui é mais para mostrar essa parte da vascularização. Eu vou sendo até um pouco repetitivo em alguns pontos relacionados a essas divisões para fixar exatamente para a gente ir fazendo nossa divisão aí certinho para vocês conseguirem entender muito bem, tá? Então, primeira coisa ali, vamos falar agora diretamente do córtex adrenal em relação à sua função, em relação ao seu papel dentro do organismo, tá? O córtex adrenal, ele é responsável pela síntese do que a gente chama de hormônios esteroidais. O que são hormônios esteroidais? São hormônios derivados de gordura, tá? Derivados de colesterol. Então, isso é uma coisa muito importante da gente se ater aqui, que a matéria-prima para a síntese desses hormônios é o colesterol. Tudo vem à base dele. Então, muitas vezes a gente fala que o colesterol é ruim, o colesterol é do mal, mas, na verdade, o colesterol é importante aqui no organismo, tá? Tá aí uma importância do colesterol para a gente, tá? E para os animais, obviamente. Eu coloco aqui
só duas aplicações de hormônios esteroidais e hormônios proteicos. O que seria isso? Os hormônios esteroidais, eles são, como eu falei, derivados de gordura. E os proteicos são proteínas. A diferença da característica química de cada um é que os hormônios esteroidais são lipossolúveis, ou seja, solúveis em gordura. Enquanto os hormônios proteicos não são solúveis em gordura, eles são solúveis em água, tá? Em meio aquoso. Então, existe uma grande diferença de ação. Os hormônios esteroidais, eles podem penetrar dentro das células, eles agem dessa forma, eles penetram dentro das células através da membrana. Tá? Eles passam a membrana que é fosfolipídica, é uma membrana de gordura. Tá? Enquanto os hormônios proteicos não entram dentro das células. Tá? Então, isso é uma característica interessante da gente entender. Os hormônios proteicos, eles vão se ligar a receptores na membrana, tá? Que ativam uma série de cascatas de sinalização interna, e aí vão gerar os efeitos biológicos desejados, que não vem ao caso. Mas seria ali, por exemplo, aquela famosa proteína G interna das células. Tá? Então, quando ele se liga, o hormônio proteico se liga nesses receptores de membrana, ele vai gerar essa cascata ali internamente. Enquanto o esteroidal, ele entra dentro da célula e vai lá dentro da célula no seu receptor intracelular. Tá? Isso é uma característica interessante e importante. Então, estamos falando de gordura aqui, de hormônios esteroidais. São sintetizados a partir de várias reações enzimáticas. Tá? Então, são milhares de enzimas que a gente vai ver aqui, vocês vão tomar um susto, mas é mais para explicitar, não é para decorar nada disso. Mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse mar de enzimas e de hormônios. Então, tudo depende das enzimas. Conforme a presença de determinada enzima, ela vai converter o colesterol em alguma coisa. Essas enzimas são catalisadores, que a gente fala. Então, são catalisadores de reações químicas. As enzimas dependem muito de vitaminas, tá? Isso é uma coisa também interessante de se falar, uma curiosidade, principalmente nos hormônios adrenais, a formação dos hormônios adrenais, a vitamina C, por exemplo. Então, aí uma importância da gente saber que uma alimentação adequada, por exemplo, as vitaminas, são muito importantes em diversas reações químicas do organismo, enzimáticas, dentre elas a formação dos hormônios da adrenal, tá? Uma característica também interessante no córtex adrenal é que eles não acumulam grânulos, ou seja, muitos tecidos do organismo, tecidos endócrinos, sintetizam os hormônios e ficam dentro de vacúolos dentro da célula. Mediante algum estímulo, ele solta esse vacúolo e libera o hormônio, por exemplo. No caso do córtex adrenal, isso não acontece, tá? Ele, mediante algum estímulo de algum hormônio que a gente vai falar, ele sintetiza e secreta imediatamente as substâncias que ele tem que secretar, os hormônios. Então, a síntese é rápida e acontece mediante ao estímulo direto, tá? Sem acúmulo nenhum. Então, ele não fica com coisinha guardada ali. Isso a gente está falando do córtex adrenal, a medula de frente, tá? Então, por exemplo, o cortisol, que é o hormônio mais importante aí do córtex adrenal, mediante a um estímulo de um outro hormônio, que se chama ACTH, ele libera produz e libera os grânulos de cortisol em 2 minutos, na verdade, com pico em 15 minutos, por exemplo. Então, é uma ação muito rápida para a síntese e secreção desses hormônios, tá? Então, isso é uma curiosidade, uma característica. Geralmente, esses hormônios são inativados pelo fígado, majoritariamente, também pelo rim, pode ser inativado, mas de forma mais expressiva por enzimas hepáticas que degradam e inativam eles como controle metabólico, tá? Não precisa mais, ele é degradado e acabou a história, tá? Novamente, a nossa subdivisão aqui, tá? Glomerulosa, fasciculada e reticulada, tá? A gente vai ter diferentes hormônios sintetizados com diferentes funções e mecanismos regulatórios.
É uma coisa que a gente vai falar aqui também, sobre os mecanismos de regulação desses hormônios. Tá? Como é que funciona? Existem dois principais que a gente vai ver. Tá? Só falando um pouquinho do aspecto histológico da coisa, tá? Eu mostrei essa imagem, que é um desenho, na verdade, porque ele tem uma distribuição bem fácil de ser vista. A zona glomerulosa, que é a responsável pelas dos mineralocorticoides, ela apresenta, isso varia um pouco na literatura, tá? Mas mais ou menos 20%, 25% do córtex. Ela é preenchida por células piramidais ou células meio colunares, tá? E ela é formada em cordões, em arranjos, em arcos, a gente chama. Tá? Então, ela forma pequenos arranjos em forma de arcos. A distribuição morfológica da maior parte do córtex adrenal, que é responsável pela síntese do glicocorticoide, que é a zona fasciculada, apresenta células que são poliédricas, tá? E formam cordões lineares, que pode ser de uma ou duplinhas de células. Então, são esses cordõezinhos lineares, tá? E essas células apresentam grânulos lipídicos dentro do citoplasma, tá? Esses não são grânulos de hormônios, como eu falei, que ela não acumula. Isso são grânulos de gordura, tá? Porque a gordura é a matéria-prima, tá? Para a produção desses hormônios, tá? E é interessante a gente saber que, por exemplo, o colesterol mais importante é o LDL, tá? Para a síntese desses hormônios. O LDL é o considerado aquele colesterol ruim para o ser humano, tá? Então, ele é muito importante. Ele é que ele passeia pelo sangue, tá? Carregando esse colesterol, e ele dá para adrenal essa matéria-prima para a síntese dos hormônios, tá? Vou falar uma curiosidade aqui já, aproveitar, que é interessante do ponto de vista prático. Os cães e os gatos, que são espécies carnívoras, né? O cão mais onívoro, mas o gato um carnívoro estrito, são espécies que a gente chama de HDL. São espécies que têm mais o colesterol HDL, o colesterol do bem, vamos dizer assim, que não acumula gordura nas artérias. Por que acontece isso? Isso é uma questão evolutiva, né? Então, como são animais que comem presas, principalmente, né? A matéria-prima principal da presa, vamos dizer assim, é a gordura e a proteína. Então, são espécies que têm que lidar bem com a gordura. A gente já não lida tão bem. A gente lida melhor com o carboidrato. Então, são espécies que estão preparadas para lidar com a gordura da presa. Tá? Então, eles têm mais o colesterol HDL. Por isso, o cão e o gato são espécies, tanto o felino quanto o canino, são espécies que não infartam. É extremamente raro um infarto agudo do miocárdio dessas espécies, tá? Por conta justamente disso. Não acumulam aquelas placas de gordura nas coronárias, como os humanos fazem, que é responsabilidade do colesterol LDL, justamente porque eles têm muito menos esse colesterol e muito mais o colesterol do bem, tá? E o colesterol do bem, ele acaba limpando as artérias e não formando aquelas placas de aterosclerose. Então, já uma dica aqui para vocês, cão e gato não infartam, assim, é muito raro. Pode acontecer? Pode, sempre pode, mas é extremamente raro uma morte por infarto. Pode acontecer uma arritmia cardíaca, uma outra patologia cardíaca como que justifique uma morte súbita, por exemplo, mas o infarto agudo do miocárdio é algo raro, secundário a depósito de gordura no coração, como acontece na espécie humana. Tá? Isso é uma curiosidade que eu achei interessante vocês já saberem. E ali, a região menor ali, tá? 15% mais ou menos do córtex, a reticulada, ela tem uma função um pouco menos intensa que as outras, vamos dizer assim, mas é responsável pela síntese dos andrógenos, tá? Dos hormônios sexuais no geral. Também, tanto a zona fasciculada quanto a reticulada produzem
o glicocorticoide e hormônios sexuais. Mas a zona fasciculada produz muito mais glicocorticoides e a zona reticulada produz mais andrógenos. Tá certo? E a distribuição dessas células dessa zona reticulada são um pouco mais irregulares, são cordõezinhos irregulares de células, tá? Então, para a gente ver, ter uma ideia de que uma glândula de meio centímetro de espessura é tão especializada e possui zonas tão bem estruturadas, diferentes e delimitadas. Isso é uma conquista evolutiva muito inteligente, tá? Existe a capacidade de viver até sem a medula, mas sem o córtex adrenal não existe vida, tá? Então, se não houver o córtex adrenal, não há vida. Então, no caso de uma falta patológica desses hormônios, a gente tem que repor eles para o animal, tá? Perfeito. Então, vamos começar a tomar um susto aqui. Então, eu falei das subdivisões, falei mais ou menos da estrutura de cada uma. E a gente vai falar um pouco agora da esteroidogênese. O que é isso? É a função do córtex. É a produção de hormônios esteroidais, hormônios derivados de gordura. Tá? Essa esteroidogênese, ela é meio complexa. Então, não assustem pela gama de hormônios que eu vou mostrar para vocês, mas é mais ou menos simplificada a cascata de formação de hormônios a partir do colesterol. Então, lá no córtex adrenal, a gente tem o colesterol, tá? Como distribuição pelo sangue. E a partir dele, mediante reações enzimáticas, acontece isto. Este monte de hormônios e de enzimas, tá? Dá um sustinho ver isso a princípio, tá? Mas, meio que resumindo, o colesterol, ele forma, primeiramente, a progesterona, tá? Essa pregnenolona e depois a progesterona. Então, a progesterona é um hormônio produzido pelas adrenais. Depois dessa progesterona, vai acontecer uma série de cascatas. Então, se ela sofrer ação dessa 17-alfa-hidroxilase, por exemplo, ela vai para esse caminho. Se ela sofrer ação dessa 21-hidroxilase, por exemplo, ela vai para outro caminho, tá? Então, a partir disso, a gente tem vários hormônios, desoxicorticosterona, forma corticosterona, que é um glicocorticoide de alta potência, e vai formar no fim aqui dessa cascata a famosa aldosterona, que é nosso principal mineralocorticoide. Seguindo esse caminho aqui, a gente tem a formação dessa 17-hidroxiprogesterona, e a partir dela, descendo aqui embaixo, sofrendo essas ações enzimáticas, a gente tem a formação do cortisol, tá? Que é um hormônio extremamente importante e que tem funções em todos os tecidos do organismo, tá? E, seguindo aqui, a gente tem a função da androstenediona e a famosa testosterona e o estrógeno, ou também chamado de estradiol, tá? Então, aqui a gente já percebe que aquela história de testosterona, estrógeno, progesterona serem produzidos só pelas gônadas, né, é uma mentira. Não se produz apenas esses hormônios pelas gônadas, pelo testículo, pelo ovário. É produzido também pela glândula adrenal. Então, um animal castrado, por exemplo, ele não tem mais suas gônadas, mas ele tem a síntese desses hormônios, testosterona, estradiol, progesterona, pela glândula adrenal também. Obviamente, em muito menor escala, tá? Mas existe a produção, tá? Isso é uma produção de hormônios sexuais, é muito menor do que numa gônada que tem uma ação ali direta a esses hormônios, tá? Então, só assim, mostrando novamente, uma cor diferente, os hormônios, um dos hormônios mais importantes em maior quantidade sintetizados mediante a cada enzima presente, certo? Então, aqui, só para a gente lembrar da anatomia das zonas, o que cada região produz, tá? A zona glomerulosa, ela produz os mineralocorticoides, que é a aldosterona. A zona fasciculada, maior responsável pela produção de cortisol. E a zona reticulada por esses hormônios aqui, que são hormônios
hormônios sexuais ou os andrógenos, tá? Então, aqui eu quis dividir para vocês, para ter uma visão adequada de que cada região tem uma função de produzir, certo? A zona glomerulosa, então, é responsável pelos mineralocorticoides, representada aqui principalmente pela aldosterona. Zona fasciculada, glicocorticoides, representada principalmente pelo cortisol e a cortisona. E a zona reticulada, os hormônios sexuais, representados principalmente pela testosterona e o estradiol ou estrógeno, tanto faz a nomenclatura. Tá? Por que cada região produz determinada coisa? Porque cada região tem um grupo de enzimas que facilita essa via. Então, a 21-hidroxilase, por exemplo, é uma enzima que tem em maior quantidade nessa zona glomerulosa. Então, as reações químicas desviam para esse eixo e a produção de aldosterona. Ela tem toda essa gama de enzimas mostradas aqui pelas setinhas. Enquanto as outras regiões têm essas outras enzimas que fazem cada grupo hormonal ser sintetizado. Então, aí que a gente tem... Esse slide é um slide interessante, importante, porque mostra, assim, visualmente, cada zona, cada produção. Tá? Claro que uma zona pode produzir um hormônio ou outro de outra zona, mas essa é a regra, essa é a maior quantidade de cada zona, que cada zona do córtex da adrenal sintetiza. Tá? Lembrando que a gente está falando só do córtex aqui. Tá? Então, resumindo aqui, a gente vai falar um pouquinho das funções agora. O que cada um faz? Os mineralocorticoides, a aldosterona, os glicocorticoides, o cortisol, e os hormônios sexuais, a testosterona principalmente. Os mineralocorticoides têm a função do equilíbrio hidroeletrolítico. Isso é muito importante a gente saber, tá? O equilíbrio hidroeletrolítico é o equilíbrio dos eletrólitos do corpo e da quantidade de líquido dentro do corpo, tá? A quantidade de água que existe dentro do organismo. Então, isso daqui, a aldosterona é um hormônio extremamente importante se a gente pensar na conquista evolutiva dos mamíferos no ambiente terrestre. Para a manutenção da volemia, ou seja, da hidratação do organismo e do principal meio de transporte, que é o sangue, a gente precisa ter a aldosterona. Sem ela, a gente não segura líquido dentro do organismo e vem a óbito, tá? O glicocorticoide é o mais complexo. Ele tem a função do metabolismo que a gente chama de metabolismo intermediário, que é o metabolismo como um todo, dos carboidratos, dos lipídios, da gordura. A gente vai ver um pouquinho de cada função aí, para entender a importância desse cortisol e já começar a pensar que no excesso do corticoide, o que vai acontecer, e na falta do corticoide, o que vai acontecer. Tá? Isso entendendo o que é o normal, o que é a fisiologia. E os hormônios sexuais também têm funções metabólicas e reprodutivas. Por exemplo, a testosterona é um hormônio extremamente anabólico, né, construtor, né, tem função no sistema imune, tem várias funções, né, em manutenção da massa muscular. Isso é extremamente importante. Né? A gente vê já a diferença entre macho e fêmea. Né? O macho tem uma musculatura muito mais desenvolvida, porque ele produz mais testosterona, e a fêmea tem características mais ligadas a seus hormônios que tem em maior quantidade, por exemplo, o estrógeno, a progesterona. Tá? Então, os hormônios sexuais não é o foco aqui, mas também tem as suas características reprodutivas e metabólicas bem importantes. Tá? Então, esse é nosso resuminho aqui, e a gente vai falar de cada um deles. Tá? Vamos falar dos glicocorticoides primeiro. Tá? Ele, além de ser produzido pela glândula adrenal, nós, na prática clínica, utilizamos muito esses glicocorticoides como funções diversas, né, na farmacologia. É representado principalmente por seus análogos sintéticos, como a prednisolona, a dexametasona. E aqui a gente já tem que entender qual é o malefício da gente utilizar muito corticoide na prática clínica, né? Então tem que já começar a pensar o que a gente está fazendo quando a gente dá prednisona para um animal, tá? A gente está dando um
um hormônio que vai mexer em todos os sistemas orgânicos dele. Tá? Então, a gente tem que ter critério na clínica sempre para usar os fármacos. Tá? Então, a influência dos glicocorticoides no metabolismo. Então, como eu falei, os efeitos são multissistêmicos. A gente vai falar um pouquinho de cada efeito aqui para a gente ter uma noção geral do que acontece. Tá? Então, a gente tem uma ação no sistema cardiovascular, no fígado, né? O fígado é o grande coração da endócrina. É onde diversas reações químicas acontecem, tá? E a produção de vários elementos acontecem também para a gente ter um metabolismo adequado. Os rins, então, o glicocorticoide mexe bastante com a questão renal. O pâncreas, tá? Os ossos, a pele, é muito importante também essa questão da pele, o tecido adiposo e o músculo. Né? Isso fora outras coisas, são algumas. Então, tem o sistema nervoso central, que mexe bastante, o pulmão, e etc. Tá? Mas são algumas interferências desses glicocorticoides. Tá? Isso a gente tem na cabeça essa função principal do glicocorticoide. Ele mantém o metabolismo em adequado funcionamento. Então, ele que regula o metabolismo, tá? Principalmente em momentos de privação, segundo cada necessidade. Ou seja, por exemplo, se você está em jejum, um animal está em jejum, você não vai morrer em ficar 12 horas de jejum. Por que você não vai morrer? Tem vários fatores, vários hormônios, glucagon, tem vários hormônios que mexem com essa parte do jejum. Porém, o glicocorticoide, ele é secretado para manter a nossa vida. Então, ele faz um processo, que é aquela palavrinha que dá uma bugada na cabeça, que é a gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? Os tecidos, existem diversos tecidos nobres, por exemplo, cérebro, coração, que utilizam apenas glicose como substrato energético. Então, não sabe utilizar gordura direito, proteína. Quando você está em jejum, um animal está em jejum, ele não tem mais glicose disponível diretamente porque não está se alimentando. Então, esse processo de gliconeogênese é a produção de glicose para ser utilizada por esses tecidos nobres e por diversos tecidos do organismo, a partir de outros elementos, principalmente o aminoácido. Então, a gliconeogênese sempre bota na cabeça, é a formação de glicose a partir principalmente de músculo, de aminoácido, de proteína, tá? Então, como ele não consegue utilizar diretamente o músculo como energia, esse músculo no fígado é convertido em glicose e a glicose é utilizada. Quem faz isso, quem auxilia nesse processo, não só ele, mas quem auxilia nesse processo é o glicocorticoide, ou cortisol. Olha a importância dele. Outra questão é a lipólise. A lipólise, a gente vai ver um pouquinho aqui na frente, é a quebra de gordura também para utilização como substrato energético. Tá? Ele disponibiliza gordura para o fígado, ácidos graxos, também como uma forma de energia e para outras vias metabólicas. E também o glicocorticoide, ele tem interação com outros hormônios, então ele facilita a ação de outros hormônios, dificulta a ação de outros para modular o metabolismo, tá? Então, principalmente, ele interage com hormônios que a gente chama de hiperglicemiantes. São hormônios que aumentam a glicemia, tá? Por fazer resistência à ação dela. Então, por exemplo, o glucagon é um hormônio hiperglicemiante, que o cortisol tem uma relação com ele, e o GH, por exemplo, que é o hormônio do crescimento. Isso mais a título de curiosidade, tá? Para não dar um nó total na cabeça. Isso é um exemplo da ação do glicocorticoide. Vamos falar agora um pouquinho de forma individualizada, tá? De cada tecido. Então, o primeiro deles é o tecido muscular. Tecido muscular, assim, é muito importante para a gente na clínica de pequenos, mas se a gente pensar em funcionalidade, é até muito interessante, muito importante na clínica de
né? Então, os glicocorticoides, eles têm um papel excepcional e muito importante no tecido muscular. Ele tem um efeito inotrópico na musculatura esquelética. O que é um efeito inotrópico? É um efeito de aumento da contração. Então, ele auxilia na contração adequada da musculatura esquelética, tá? Ele aumenta também a síntese de acetilcolina na junção neuromuscular. O que é a junção neuromuscular? É a junção entre o nervo e o músculo, tá? São placas motoras que a gente chama. Então, esse encontro do nervo-músculo é onde ocorre a sinalização para contração muscular. Então, uma vez que o nervo manda o músculo contrair, ele contrai. Essa relação, essa comunicação ocorre através dessa acetilcolina, tá? E quem aumenta a síntese dela para melhor contração muscular é o glicocorticoide. Também ocorre o aumento do receptor beta-adrenérgico. Se vocês se lembrarem que é o receptor alfa, beta, são receptores relacionados ao sistema simpático. Então, são receptores em que a adrenalina e a noradrenalina ligam, tá? Então, ele aumentando esses receptores, você tem uma maior facilidade de ação da adrenalina e da noradrenalina nesses tecidos para maior atividade, tá? São as catecolaminas que nós chamamos, tá? Já pensando aqui, então aqui até aqui nem vi, é uma fotinho de uma junção neuromuscular, tá? Só para efeito de entendimento melhor, tá? O excesso, para a gente já pensar, o excesso desse hormônio, ele vai acontecer, ele vai diminuir a ação da insulina na fibra muscular, então o excesso dele, a longo prazo, vai ser deletério, vai ser ruim, e também, a longo prazo, ele vai deteriorar, vai consumir essa musculatura, tá? Então, ocorre o que a gente chama de proteólise. O glicocorticoide, ele é extremamente importante para a musculatura. Em excesso e a longo prazo, ele é prejudicial, tá? Pensando agora no tecido adiposo, que é a nossa outra reserva energética do organismo. Ele aumenta a síntese da lipase hormônio sensível. O que é isso? É uma enzima que tem no tecido adiposo que faz a quebra dos triglicéridos que estão armazenados lá em ácido graxo. Ele quebra essa gordura para ser utilizada. O ácido graxo é a unidade funcional ali da gordura, é onde se obtém a energia. Então, ele quebra os triglicéridos, né, que são moléculas com 3 ácidos graxos, em ácidos graxos, tá? Então, ele aumenta essa síntese dessa enzima para quebrar mais essa molécula. Ele reduz a captação de glicose pelas células da gordura, pelos adipócitos, tá? Sem essa glicose agindo na célula de gordura, não ocorre depósito de gordura, tá? Então, ele impede depósito de gordura no tecido adiposo, tá? O aumento, além disso, ele tem um efeito de um aumento da lipólise também, ocasionado por outros hormônios. A epinefrina, que também é chamada de adrenalina, o ACTH e o GH. Então, são outros hormônios que também quebram gordura, são facilitados pelos glicocorticoides, tá? Porém, se a gente pensar no aumento de aporte energético, de muita alimentação, muita gordura, muito carboidrato, muita proteína, ocorre uma redistribuição, ele auxilia na redistribuição dessa gordura para determinados locais, tá? Quando ele está em excesso, ele faz isso também. Então, o excesso do glicocorticoide em aumento de aporte energético, ele vai redistribuir a gordura do organismo para o abdômen, para essa região supraescapular e para a face, tá? Nos cães, a gente observa que o excesso do corticoide ocasiona principalmente o acúmulo de gordura no abdômen, tá? Que a gente chama de gordura visceral. Então, os animais ficam com o barrigão clássico do hiperadrenocorticismo, tá? Resumindo toda essa complexa conversa do tecido adiposo,
ele tem uma ação lipolítica, ele quebra a gordura e redistribui ela. Aumento dos triglicérides no sangue, tá? Então, a gente tem um aumento da gordura no sangue. Falando do ponto de vista prático no dia a dia da clínica, quando a gente dosa o triglicérides e colesterol, a gente tem um aumento do triglicérides, principalmente secundário ao excesso do corticoide. Eu vou mostrar para vocês como isso acontece. Então, o cortisol, ele vai fazer o que a gente já conversou, a lipólise, a quebra da gordura. Quando se quebra os triglicérides, que são 3 moléculas de ácido graxo, eles liberam esses ácidos graxos, e esses ácidos graxos livres, eles vão diretamente para o fígado, tá? Então, toda essa gordura vai lá para o fígado. E pode sofrer 2 caminhos, vamos dizer assim. Esse fígado, ele não tem uma capacidade metabólica de metabolizar todo esse mundo de gordura que ele manda para ele direto, quando o cortisol está em excesso. Então, tem 2 caminhos aqui que o fígado pode seguir. O primeiro caminho é transformar tudo isso em vacúolos, ele acumula gordura em vacúolos dentro das células, tá? E isso transforma o que a gente chama... Deixa eu ver se eu coloquei, não. Isso forma o que a gente chama de esteatose, que é o acúmulo de gordura no fígado em vacúolos, tá? Ou ele pega toda essa gordura e transforma em carreadores, tá? Para mandar de volta para o sangue e carrear para o organismo, que é o famoso VLDL. VLDL é uma molécula carregadora, né? Um colesterol carreador de triglicérides. Então, essa molécula, ela tem basicamente gordura dentro dela. Tá? Como o triglicérides ele não é solúvel no sangue, ele é gordura, ele precisa desse tipo de estrutura para passear pelo sangue, vamos dizer assim. Tá? Que é uma estrutura que consegue ter 2 ações, uma hidrofóbica e uma hidrofílica. Então, o fígado acaba transformando todo esse triglicérides nessas moléculas. E quando se dosa o triglicérides no sangue, a gente tem a dosagem do VLDL, que é o aumento desses triglicérides, tá? Então, resumindo, o que o cortisol vai fazer, normalmente, é mandar gordura para o fígado metabolizar. Em excesso, ele vai formar vacúolos, acumular gordura no fígado, e vai ter problemas oxidativos ali, e também transformar tudo isso em triglicérides no sangue. Fica o aumento do triglicérides no sangue por conta do aumento dessas moléculas carreadoras sintetizadas no fígado. Tá certo? É bem complexo, né? No fígado, diretamente, ele faz o aumento da síntese de glicose, tá? Então, ele produz mais glicose, pelo que a gente falou de gliconeogênese. Ele deposita glicogênio também. O que é glicogênio? Glicogênio é a forma de armazenamento de carboidrato. Então, o carboidrato ele é armazenado na forma de glicogênio no fígado. Então, ele faz o glicocorticoide, ele cria esse armazenamento para períodos de jejum, a gente tem uma reserva hepática, tá? O glicogênio ele é muito mais facilmente utilizado e rapidamente utilizado que outras reservas energéticas, como triglicérides ou as proteínas musculares, tá? Então, ele é uma forma o glicocorticoide, ele tem essa forma de armazenar o glicogênio, que é uma reserva imediata de energia. Ele aumenta o efeito de outros hormônios, tá? Eu coloquei aqui como uma curiosidade, o glucagon, o GH, que é o hormônio do crescimento, e a adrenalina. Então, você vê que a complexidade da endócrina, né? Um hormônio age no outro. Então, um modula o outro, um facilita a ação, dificulta do outro. Então, é uma ação muito dinâmica desses hormônios, tá? Além disso, ele aumenta de triglicérides, né? Como a gente falou, naquelas moléculas e carrega isso para o sangue, tá? Se o fígado não tem capacidade de metabolizar, de transformar todas essas moléculas que chegaram nele por conta do cortisol rapidamente, ele transforma isso nos vasos, deixa tudo armazenado, uma forma de armazenamento e começa a dar problema para a gente, tá?
Nos ossos, tem ação no osso também, tá? O excesso de corticoide pode fazer mobilização óssea, a famosa osteoporose a longo prazo, tá? Ele tira osso tira a matriz óssea, tá? Ele tira o cálcio do osso. Por quê? Ele faz o aumento da atividade dos osteoclastos. Osteoclastos são aqueles macrófagos especializados, aquelas células que tem lá no osso, que causam a lise óssea e disponibilização de cálcio para o sangue, tá? Então, ele pode aumentar essa disponibilidade do cálcio para o sangue pela ação dos osteoclastos. Pode aumentar a excreção de cálcio na urina, tá? Então, a gente pode ter maior liberação do cálcio do organismo, perda desse íon e, consequentemente, fraqueza óssea também, a longo prazo e em alta quantidade, tá? Isso é um mecanismo fisiológico, normal, tá? Ele mantém esse metabolismo regulado do cálcio, tá? É só, sim, excesso que causa o problema. Em relação aos tecidos, o tecido conjuntivo, né? Toda a matriz de tecido conjuntivo, ele reduz a síntese do colágeno, principalmente o colágeno do tipo 1, e a atividade também é reduzida dos fibroblastos, que são que fazem a síntese da matriz de tecido conjuntivo. Ou seja, ele modula essa quantidade essa ação do colágeno no tecido conjuntivo. Se tivermos excesso, por exemplo, do corticoide, o que vai acontecer? Vamos ter mais redução da síntese do colágeno e, consequentemente, dificuldade de cicatrização, atrofia da região onde tem tecido conjuntivo, principalmente a pele, né? Região da derme, da pele, a gente tem perda desse tecido conjuntivo em excesso de corticoide. Mas, normalmente, é uma ação fisiológica, é uma modulação das cicatriciais e das reações de proliferação da pele, tá? Por exemplo, a pele que tem muito tecido conjuntivo. Sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular também é muito influenciado pelo corticoide. Então, o corticoide é importante para a manutenção da saúde cardiovascular. Ele tem uma ação direta no miocárdio, facilita a contratilidade do músculo do coração, chamado de miocárdio, tá? Permite a resposta também dos vasos, a ação vasoconstritora das catecolaminas. O que é isso? As catecolaminas, a adrenalina e a noradrenalina, fazem vasoconstrição, tá? Sempre vasoconstrinte. Essa ação vasoconstritora, ela depende do cortisol para agir. Sem cortisol, ele não tem essa ação tão adequada, esses receptores não são bem distribuídos, e a gente não tem uma constrição do vaso adequada. Isso vai gerar problemas de pressão, por exemplo, na falta ou no excesso dos glicocorticoides. Então, aqui já dá para pensar que na falta do corticoide, o que acontece? As catecolaminas não agem direito e a gente tem vasodilatação e hipotensão, pressão baixa. No excesso do cortisol, a gente pode ter uma ação mais forte das catecolaminas gerando vasoconstrição e a gente tem a hipertensão arterial. A gente tem o aumento da pressão, tá? Isso é uma aplicabilidade desse raciocínio, tá? Também diminui a ação vasodilatadora das prostaglandinas, tá? Tem sempre uma ação mais vasoconstritora, tá? Então, ele modula toda essa resposta dessas milhares de citocinas que controlam essa vasodilatação e vasoconstrição. E nos rins, também muito importante, eles aumentam a taxa de filtração do glomérulo, ou seja, eles aumentam a quantidade ali de sangue, ao aumento da pressão dentro dos glomérulos renais, tá? Isso vai sobrecarregar os rins a longo prazo se tiver em excesso o corticoide, tá? Se tiver em falta, a gente não tem uma filtração renal adequada, falta sangue no rim. Então, a importância dos glicocorticoides em manter o fluxo sanguíneo renal adequado. Ele reduz também a resposta do hormônio antidiurético, que é o ADH, tá? No rim. Então, ele também tem essa ação de diminuir, modular outro hormônio, tá? Mas, a princípio, a gente tem que pensar no rim como
A homeostase do rim, a adequada função do rim, só existe por conta do corticoide, do cortisol, tá? Que mantém a taxa de filtração em padrão adequado, tá? E pensando aqui, por fim, nas influências principais, o que a gente se apodera, né? Que são os efeitos anti-inflamatórios e o efeito imunossupressor, tá? Então, a gente tem duas ações básicas desse hormônio que a gente se apodera dele, né? Na prática clínica, a gente usa o glicocorticoide sintético para isso, para diminuir a inflamação e para diminuir o excesso da ação do sistema imune, dependendo da dose do corticoide que a gente usa, tá? Na fisiologia, no que é normal, os glicocorticoides, eles modulam esse sistema imune, não deixa o sistema imune hiperativo, tá? E não deixa a inflamação ser exacerbada, tá? Eu vou colocar aqui a cascata de inflamação, isso é só mais a título de entender como ele funciona. Existe essa cascata nas membranas celulares do organismo, em que os fosfolipídios das membranas vão sofrer essas cascatas aí de forma bem complexa, não vem ao caso, e por conta dessa enzima chamada de ciclooxigenase ou a lipoxigenase, são duas enzimas que vão converter esse ácido araquidônico em vários mediadores inflamatórios, tá? Então, vai produzir inflamação, que é essencial no organismo, mas em excesso ela é deletéria. Então, o próprio organismo utiliza o cortisol como um modulador dessa resposta anti-inflamatória. Então, aqui eu coloquei um xizinho, aonde ele age principalmente. Ele diminui a ação dessa enzima fosfolipase A2 e dessa enzima ciclooxigenase e lipoxigenase. Fazendo isso, o que acontece? Você tem a diminuição da síntese desses mediadores inflamatórios, que são aqui embaixo. Vocês podem ver o leucotrienos, as prostaglandinas, prostaciclinas, etc. E a gente tem uma diminuição da inflamação como um todo. Esse é um efeito anti-inflamatório do corticoide, tá? Além disso, ele tem uma diminuição da função dos neutrófilos, que são células que de imediato ataque ao agressor, então são os nossos vigilantes do organismo. Ele diminui a função deles, aumenta a quantidade, mas diminui a função. Diminui a ativação de linfócitos. Quem são os linfócitos? Existem dois tipos de linfócitos, o B e o T. E os linfócitos, eles são células essenciais para o sistema imune. Eles são sinalizadores celulares, então eles modulam toda a resposta inflamatória. E eles também são responsáveis pela produção de anticorpos. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe que muitas doenças autoimunes, doenças inflamatórias, uma inflamação muito importante, tem produção de anticorpos em excesso. E o excesso de anticorpos causa dano aos tecidos, ao rim, às articulações e etc. Então, os glicocorticoides naturalmente modulam isso. E na patologia, né, na clínica, a gente utiliza eles para também agir reduzindo essa inflamação sempre com muito critério, tá? E essa diminuição do óxido nítrico. O óxido nítrico é um mediador muito pouco falado, mas ele também tem a responsabilidade de vasodilatar os vasos, tá? Ele é um grande vasodilatador, o óxido nítrico. Ele diminui essa ação vasodilatadora. Por quê? Na inflamação, a vasodilatação acontece muito para extravasamento de líquido para os tecidos e de células. Então, o efeito de diminuir o óxido nítrico permite maior vasoconstrição e evita o extravasamento de líquido e de células para os tecidos, diminuindo a inflamação do tecido, tá? É basicamente isso. Então, lembrar sempre, glicocorticoides são anti-inflamatórios naturais e imunossupressores, tá? Modulando a resposta imune do organismo, principalmente essa resposta imuninata, que é a resposta da inflamação. Certo? Queimou os neurônios? É bastante função, é bastante coisa, né? Isso tudo, a gente está falando dos glicocorticoides, que são sintetizados principalmente na zona
do córtex adrenal, para a gente se localizar onde a gente está. Falando dos mineralocorticoides, a aldosterona é o principal mineralocorticoide. Ele é produzido na zona glomerulosa. Olha uma dica para lembrar. Glomerulosa é uma zona que lembra... O que lembra essa zona glomerulosa, o nome? Glomérulo. Glomérulo, rim. Zona glomerulosa tem a ver com rim. Então, a ação da aldosterona vai ser principalmente no rim, tá? Ela é sintetizada no fígado, tá? E a ação principal dela vai ser nos rins. Como é que ela age? É esse quartetinho aqui que a gente tem que decorar para entender como ela age. Ela reabsorve sódio e cloreto e elimina potássio e hidrogênio. Vou mostrar aqui de forma mais fácil. Esse esqueminha é um esqueminha que eu gosto de mostrar, que eu coloquei, que mostra certinho o que ela faz. Segura no organismo, mantém a absorção de sódio e cloreto. Quem vem junto com o sódio? Sempre a água. O sódio é a molécula mais osmoticamente ativa que a gente tem. É o sódio, a glicose. Então, o sódio, quando ele é retido no organismo, ele retém o que junto? Água. Então, essa é a característica evolutiva dos mamíferos. Nós retemos água pelo sódio por conta da aldosterona, tá? E ela elimina o potássio e o hidrogênio em excesso. O hidrogênio, o H+, o que é? Ácido. Então, ela tem uma ação também em relação ao pH. Então, eu coloquei aqui embaixo do slide as três principais funções dela. O equilíbrio hídrico, ou seja, ela segura a água no organismo. O equilíbrio eletrolítico, né? Ela segura os eletrólitos e elimina outros. Sódio, cloreto para dentro, potássio e hidrogênio para fora. Pensar assim. E ela mantém o pH do sangue. Ela auxilia no equilíbrio que a gente chama de ácido-base. Então, porque ela modula liberando esse oxigênio para fora. E sempre quando a gente mantém uma volumetria, uma quantidade de líquido dentro do organismo, a gente está contribuindo também para o equilíbrio ácido-base, tá? Se a gente olhar aqui, aquela imagem do néfron aqui do lado, a gente tem aqui na região principal o glomérulo, túbulo contornado, o contorcido proximal, alça de Henle, e aqui o túbulo contorcido ou contornado distal. É aqui a principal ação da aldosterona que ela vai fazer essa ação de segurar o sódio e cloreto, mandar embora o potássio e hidrogênio, tá? Então ela age principalmente no túbulo contorcido distal, um pouquinho também no ducto coletor aqui, mas quem age mais no ducto coletor é o ADH, que é o hormônio antidiurético, tá? Então ela vai aqui no final do néfron evitar a perda de líquido do organismo, tá? E a desidratação severa. Aqui, só mostrando aí a ação da aldosterona novamente, que vem ali do córtex adrenal. Eu coloquei aqui, ó, perdão, vou mudar, eu coloquei sintetizada no fígado, não, no córtex adrenal, pelo amor de Deus. Coloquei aqui sintetizada no fígado, eu estava pensando no outro hormônio, que eu vou mostrar para vocês no eixo ali, mas não é sintetizada no fígado, ela é sintetizada no córtex adrenal, na zona glomerulosa, tá? Desculpa o erro aí, depois eu vou corrigir. Certo? O mecanismo regulatório. Então, essa é a ação dos mineralocorticoides, sintetizados ali na zona glomerulosa da adrenal, e tem os glicocorticoides nessas outras zonas, fasciculada principalmente, e reticulada também em menor escala. Como tudo isso é regulado? Então, a gente vai falar um pouquinho deles. A liberação dos glicocorticoides é realizada pelo eixo, o controle disso, essa regulação total, pelo eixo hipotálamo, hipófise adrenal. E a liberação dos mineralocorticoides é principalmente por esse outro sistema, que chama renina-angiotensina-aldosterona, que tem um hormônio que chama angiotensinosgênio aí, que é sintetizado no fígado, e por isso que eu coloquei ali sem querer. Não tem nada a ver com o fígado, a
aldosterona. A gente vai ver aqui no eixo, tá? Não confundam. Os mineralocorticoides também têm uma participação aí, a regulação deles um pouquinho do eixo hipotálamo-hipófise, mas o mais importante para a regulação dos mineralocorticoides é o sistema renina-angiotensina-aldosterona e regulação da liberação dos glicocorticoides, eixo hipotálamo-hipófise adrenal, tá? Eu sou repetitivo nisso porque é muito importante a gente saber esses mecanismos regulatórios, tá? Então, vamos ver essa imagem desse slide na cabeça. Nós vamos começar hoje falando do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, que vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa em relação a isso, tá? Então, a gente está falando do eixo que regula essas duas zonas, tá? E o hormônio principal é aquele cortisol. Perfeito. Nós temos 3 estruturas principais nesse eixo. O hipotálamo, que fica ali na região encefálica, no cérebro, logo abaixo ali. A hipófise fica abaixo do hipotálamo, no tecido nervoso, e as adrenais que ficam nas regiões que a gente falou, anteriores ao rim, tá? Fica mediocranial ao rim. Pensando no hipotálamo até a hipófise, a gente tem um hormônio que é liberado, chamado hormônio liberador de corticotrofina, ou CRH. Esse hormônio estimula a hipófise na sua região anterior, né, a adenohipófise, que chamamos, a secretar o famoso ACTH. O ACTH é o hormônio adrenocorticotrófico, trófico de produção, de construção. Então, o ACTH tem uma ação positiva, uma ação de estimular naquelas zonas do córtex adrenal a síntese de cortisol, tá? Então, esse é basicamente o eixo. Produção de CRH, corticotrofina a partir do hipotálamo, mediante a muitos estímulos nervosos e até estímulos ambientais. E esse estímulo ambiental no córtex cerebral vai mandar informação para o hipotálamo, que vai produzir o CRH, que vai estimular a produção de ACTH na hipófise, que vai estimular a produção de cortisol. Tá? Isso é uma ação bem coordenada do organismo, que vai liberar, sintetizar e liberar imediatamente, sem acúmulo na adrenal, né, como a gente falou, o cortisol de forma bem imediata. Falando ainda também, esse eixo, ele é finamente modulado por um mecanismo antigo, né, primitivo, vamos dizer assim, e um mecanismo que funciona muito bem, que é o mecanismo de feedback negativo. Ele é extremamente primitivo, é um sistema autorregulatório, né? Ele impede a hiperatividade dos sistemas hormonais. E ele garante níveis hormonais adequados, tá? Níveis de controle desses hormônios. As concentrações plasmáticas desses hormônios são extremamente variáveis, dependendo dos estímulos que a gente tem. Então, sempre quando a gente pensa em hormônio, endócrino, nesses eixos, a gente tem que imaginar, não pode imaginar algo estático, e sim algo muito dinâmico. Então, em momento, por exemplo, de um animal tem maior estresse, ele tem maior síntese de cortisol, para funções metabólicas, para manutenção da vida. Em estado de doença, se o animal tem algum tipo de doença, por exemplo, hemoparasitose, né, a famosa doença do carrapato, por exemplo. O organismo lança a mão de produzir mais cortisol para garantir melhor energia para o combate a essa doença. Melhor sistema imune, ele tem a regulação do sistema imune e a gente tem maior secreção de cortisol, tá? Então, como é que ele funciona? CRH, estimulando a hipófise ACTH, ACTH cortisol. Esse mecanismo de feedback negativo, quando funciona dessa forma, quando o cortisol está em estágios mais aumentados, então ele tem um aumento da síntese de cortisol, ele faz um efeito inibitório na hipófise e no hipotálamo, diminuindo a produção de CRH e ACTH. Então, diminuindo essa produção, eu tenho uma regulação da produção de cortisol. Então, ele autorregula, aumenta a cortisol, tem um efeito de inibição do hipotálamo e da hipófise. Faltando cortisol no organismo, não tem esse efeito
inibitório, você tem aumento do CRH e do ACTH, tá? Então, essa é a imagem do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, tá? Que é principalmente, que age principalmente no córtex adrenal, naquela região fasciculada e na região reticulada para síntese de glicocorticoides e dos hormônios sexuais tem uma influência também, tá certo? Certinho. Aqui é a mesma coisa, só que numa imagem um pouquinho mais desenhada, vamos dizer assim, do que o meu esquema, tá? Então, seria basicamente isso. CRH, estrutura nervosa que se comunica diretamente com a pituitária, que é a glândula hipófise, anterior, essa região anterior, que produz o ACTH, no córtex produz andrógenos, produz cortisol, que faz o feedback negativo para o hipotálamo e para a hipófise, tá? Só lembrar, eu gosto de colocar essa glândula, que é a mãe de todas, é a glândula hipófise, ou também chamada de pituitária. Tem uma imagem do cão, que a gente sempre imagina a hipófise aquele saquinho bonitinho. Na verdade, ela não é. Ela é uma estrutura que fica numa localidade muito apertada, que chama célula túrcica, e essa região, ela tem um tamanho mínimo, muito pequeno, menor que do humano, no cão, tá? E essa região se comunica diretamente com essa região mais acima, que é o hipotálamo. Tá? Se a gente olhar perto, a gente tem nessa região aqui, em si, o hipotálamo, que se comunica diretamente com ela. Essa região mais aqui, nesse número 5, por exemplo, que está toda essa região, é a adenohipófise, que é a região da hipófise anterior, e aqui a região mais atrás é a região da neurohipófise também, né, chamada, que é a hipófise posterior, tá? E tem uma porção intermediária aqui nos animais, tá? Que não vem ao caso aqui, mas só para mostrar para vocês como é a estrutura, mais ou menos, de uma glândula hipófise. Tá? Ela tem esse aspecto esquisitão, e é aqui, nesse mínimo tamanho, que são produzidos diversos hormônios. Coloquei aqui logo posterior, logo anterior. Então, se a gente olhar aqui, não assustem com esse esquema, só que ele é bonitinho para mostrar o que essa hipófise faz. Então, a região da adenohipófise produz o ACTH, que é o que nos interessa aqui, mas produz outros hormônios também. E a neurohipófise produz outros hormônios, como, por exemplo, o ADH. Mas não interessa isso aqui. O que é mais importante, o que eu quis mostrar é mais aonde é sintetizado o ACTH, que é nessa região mais do lobo posterior. Desculpa, do lobo anterior, que é o lobo da adenohipófise, tá? O ACTH aqui vai agir na adrenal, mostrando a ação do cortisol, tá? Perfeito. São que horas? 9h20. O sistema renina-angiotensina-aldosterona, eu acho que eu vou deixar para a próxima aula, Rodrigo. O que você acha? Tranquilo. Já deu, teoricamente, aí até com relação ao teu horário, mas eu acho que pode ser. Porque aí a gente vai falar dessa regulação do sistema renina-angiotensina, que agora é relacionado à parte da aldosterona, dessa zona glomerulosa. E aí eu pensei na próxima aula mostrar também dar algumas dicas, assim, mostrar a parte clínica, um pouco a prática de tudo isso, como é que funciona. Então, mostrar fotos do que seria um excesso de cortisol, a falta do cortisol, para mostrar mais ou menos para eles entenderem toda a importância do entendimento de toda essa fisiologia complexa que é a adrenal. E aí a gente vai falar da medula adrenal também. Perfeito? Beleza. Perfeito. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma colocação do que foi comentado pelo Ricardo até agora? Vocês veem que interessante, né? Ele até retomou algumas coisas também voltadas aí para a parte neurológica, né? Então comentou aí também de acetilcolina, falou de junção neuromuscular, né? Temas os quais a gente falou aí na parte, né, do primeiro bimestre. Então vejam que não tem como a gente estudar a fisiologia endócrina sem ter estudado também, né, pelo menos superficialmente, a parte aí de sistema nervoso.
tá? São sistemas que estão totalmente integrados, né? E vejam a importância aí da produção hormonal, né, por parte das adrenais, que muitas vezes, né, pelo tamanho, acabam sendo, né, considerados aí meio insignificantes, mas são extremamente importantes para o funcionamento, basicamente, de todas as atividades do corpo, né? Alguém tem alguma Exatamente. dúvida? Tranquilos, então? Tranquilo, professor. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem já ir estudando essa parte, aí na semana que vem a gente vai destrinchando isso, porque é muita informação mesmo, a ação de todos esses hormônios aí. Tá? Aí a gente vai conversando semana que vem, tranquilo também. O que vocês tiverem de dúvida, tamo aí. Perfeito, então. Pessoal, com relação aos trabalhos, eu estou recebendo alguns já, estão ficando bem legais, tá bom? Então, vocês entenderam o espírito da coisa, né? As representações esquemáticas lá, tridimensionais, ficaram bem legais também, as explicações estão muito boas. E aí fica aí, ó, mais uma glândula, né? Para quem quiser representar aí e fazer o esquema todo das adrenais, vocês já têm mais informações, tá bom? Quem quiser ir mandando os trabalhos, não precisa esperar chegar o dia 6, tá bom? Pode ir enviando durante a semana, eu já vou corrigindo, e assim que eu tiver essas notas, já vou lançando para vocês. Tranquilo, gente? Então, estamos conversados. Alguém tem alguma dúvida a mais? Tranquilo, Mas, professor. professor, Oi, pode falar. sobre o vídeo, tem que aparecer a